Pode ir? Bom, pessoal, estamos aqui agora com uma presença ilustre, pelo menos para mim, sei que para o Thiago também, mas eu como radiologista acho que eu posso falar mais. Se você não conhece esse rosto, a voz com certeza você já escutou, porque ele dá aulas em vários áudios, principalmente no grupo GROD, né, que tem muitos radiologistas ali dentro. E na minha equipe de radiologistas, a gente sempre fala, a gente tem um grupo de discussão de casos clínicos, e aí quando não chega no consenso, gente, vamos mandar lá no grupo para ver se o doutor Sérgio vê e responde, porque a gente já pensou demais e a gente está na dúvida. Então, gratidão por você estar aqui. Estamos muito agradecidos. E eu tenho certeza que tinha muita gente que queria estar sentada nessa mesa aqui. Tenho certeza, absoluta. Eu acho que ele não tem a dimensão. Ele não tem, talvez, Eu não sei ao certo, tá certo? Mas eu acho que esse professor Sérgio não veio, não. Quem veio fui eu, tá certo? Mas muito obrigado pelas gentis palavras, tá? Para mim é uma satisfação estar participando, tanto daqui quanto do grupo que foi comentado, né? E eu acho que a única discricionariedade, alguma diferença ali no grupo, é porque eu acho que eu sou só um dos que mais fala, não que eu esteja correto ou alguma coisa assim. Não, mas isso é o mais legal, e você fala isso lá muito também, você cobra que a gente opine também. Poxa, pessoal, vamos opinar, porque eu acho que a galera meio que se acostumou com os áudios maravilhosos que você faz, porque você tem uma didática boa para explicar e sabe muito. Então, acaba que vira um GPT humano, né? E aí vira às vezes um comodismo, talvez do outro. Eu mesmo já mandei coisa lá e você falou, Fernanda, qual é a sua opinião? E aí eu dei, porque eu acho que é isso que é importante, a gente discutir. Você falou para mim uma frase que é para mim quase filosofal. Qual que é a opinião mais importante? A sua. Sim. Não é a minha, não é a dele, é a sua. Exatamente. E isso eu acho essencial. Nós nos menosprezamos muitas vezes achando que nós estamos aquém. E o que a gente percebe é que na medida que a gente aprende, né, menos a gente sabe. Princípio socrático, né? Só sei que nada sei, né? E isso algumas vezes causa uma insegurança. As pessoas, eu já fiz tantos cursos, eu já li tantos livros e eu não sei nada, né? É porque na percepção do que ela tem de conhecimento, ela vê que sempre é mais amplo. Exato. Mas se ela observasse o contexto em que ela se insere, ela vai ver que ela já andou muito, né? E ela não pode se pautar por essa insegurança. Entendeu? A gente só aprende, a gente só evolui, a gente só melhora, a gente sai daquele patamar onde estamos, é quando a gente acrescenta. E o erro acrescenta muito. O erro é o nosso melhor amigo, eu gosto dessa frase. Eu não sou radiologista, mas eu estou nesse mercado há muito tempo e eu adoro escutar seus áudios lá, tudo justamente por causa disso, que ele acabou de fazer aqui. Que é muito rico. Além do laudo que vocês fazem, tudo, as discussões com o Dr. Sérgio são muito... Eu não sou radiologista, eu fico escutando lá. Você pode olhar lá que tem o Thiago que escuta seus áudios também de vez em quando lá. Muito obrigado. Que eu falo assim, é muito legal, é muito rico a troca suas lá, né? Além de ser rico, é uma generosidade grande. Isso a gente tem que falar também, porque a gente sabe que a vida, e eu quero saber um pouco da sua rotina também, que eu tenho interesse e curiosidade de saber como que é a sua rotina de trabalho. Esse podcast vai valer por 4 em tempo, que eu já tô vendo aqui, né? Eu acho que ele pode começar se apresentando, porque igual você falou, é um rosto que todo mundo conhece a voz. Se apresenta um pouquinho pro pessoal. Olha, meu nome é Sérgio Sargenti Neto, né? Geralmente sou chamado Sérgio Sargenti. Da minha história, hoje, né, eu sou oficial do Exército Brasileiro, sou responsável pelo setor de radiologia odontológica do Hospital Militar Diário de Brasília. Eu também atuo como consultor de um grupo de radiologia em Brasília, que é o Grupo Fenelon. Cliente, né? Radiomemory. Sim. E também participo ali a convite de uma série de cursos de especialização, né? Tem algumas participações em algumas revistas na questão de revisão, né? As publicações dos livros às quais eu sou convidado, né? Alguns capítulos voltados especificamente para radiologia. Mas, independente disso, eu gosto de me categorizar como formação que eu sou um radiologista. A minha trajetória, a experiência que eu carrego, nada é melhor do que a que os outros trazem em momentos diferentes. Quem mais sabe sobre radiologia? Um radiologista que laudou durante 30 anos ou um professor que ministrou aulas por 30 anos? Reparem que o coeficiente, que é radiologia, é o mesmo, mas a forma com que ele é observado e tratado são diferentes. Os dois têm conhecimentos que se assentam, mas tratados e observados de forma diferente. Nenhum se encontra num status de ser melhor que o outro, mas sim eles se complementam. Então, quando a gente fala do grupo, por exemplo, dessa parte da participação, é porque o que me falta, as pessoas me trazem. E eu tento, no que falta a elas, trazer para elas o que possa completar.
e aí a gente cresce junto. Né? Quando a gente fala que existe uma certa competição na vida, né? Que tem que ser aquela competição positiva, é aquela que todo mundo vai construindo os degraus para que todos subam até o final da escada. Então, na minha construção de vida é isso, né? Então, estou em Brasília, né? Mas tenho essa oportunidade de participar, de conversar, de estar em cursos eventualmente, até para me qualificar, porque a gente muda as perspectivas, dependendo da especialidade. Tenho 2 filhos que, na verdade, se você for perguntar o que é minha rotina e qual é a minha alegria, são eles, meus 2 filhos e minha esposa, Marlice, meu Ricardo e o Arthur, que são os meus 2 pequenos, que gostaria e tenho o intento de ter mais tempo para eles. Eu acho que esse é o meu motivo de vida. A radiologia é a minha alegria no sentido de complementar, né? É o que eu gosto de fazer. Então, como o pessoal fala, né? Quem gosta do que faz vive de férias. Então, eu falo que eu vivo de férias, né? E aí atuo, e aí, para falar a verdade, é uma correria meu dia a dia, né? Porque de manhã você acorda, vai para o hospital, pega a menina na escola, vai para a clínica à tarde, chega, vai montar a aula à noite, fazer tarefa com o menino, brigar com o menino porque o menino não fez tarefa direito, e aí acorda de manhã e segue a rotina. Dia, responde os áudios, manda os áudios grandes. Aí no meio do caminho, vou dizer, os melhores momentos que eu tenho para conversar no WhatsApp são geralmente os trânsitos. Então, quando eu saio do hospital, eu moro próximo, são 2 quadras, eu vou a pé. É nesse trânsito que eu vou olhando as mensagens e vou falando, né? Aí chegou em casa, já pego o carro e vai para os meninos para outro lugar. Tanto que no Instagram eu não consigo produzir como eu gostaria, né? Porque tem que ter uma produção, né? Você tenta deixar um conteúdo bem formatado, e esse me demanda mais tempo. É até legal falar do seu Instagram. Eu sigo o seu Instagram e tem muito conteúdo lá, gente. Tem muito post legal, que dá para aprender muita coisa lá. Para quem não segue... Qual é o Instagram? @, né, Sergio.sargente. Eu lá. É um Instagram cheio de conteúdo, vale a pena. A ideia era exatamente isso, porque o GROD é um dos grupos que eu participo de vários, e eventualmente recebo inclusive contatos pessoais direto, né? E algumas vezes as perguntas se repetem. E eu falo assim, poxa, talvez ou a pessoa não percebeu a informação ou faltou. E aí você tem que tentar transformar isso de uma forma que agregue para todos. Né? Porque qual que é o objetivo, acho que de todo radiologista, radiomédico, todas as empresas hoje que trabalham, as pessoas que trabalham com radiologia, é engrandecer a profissão. E o que é engrandecer? É dar qualidade. Né? É gerar valor dentro do que é aquilo que a gente produz. E como que a gente consegue fazer a nossa parte? Porque é muito fácil a gente criticar e apontar o que precisa ser melhorado. O difícil é você apontar e fazer alguma coisa para melhorar. Então, isso é a construção positiva. Né? Então, você está aberto a ver, olha, eu tenho uma fragilidade em determinada circunstância. O que eu posso fazer para superar essa dificuldade? O que eu consigo é tentar transformar o que eu trago de experiência, né, dentro de uma coisa que possa complementar a falta de experiência de outro. E aguardo e recebo isso com frequência no grupo, né, as experiências dos outros para completar o que me falta. Né? E acho que isso na radiologia é tão legal, porque eu falo muito isso para quem está começando, e fala, eu estou com medo de começar anatomo. Começa, porque a radiologia te dá esse tempo. Se você pegar uma imagem que você nunca viu, você pode abrir um livro, um artigo, você pode mandar a imagem no grupo. Então, assim, isso é uma coisa tão legal da nossa especialidade que eu acho que tem que ser aproveitada mesmo. As pessoas, o que a gente produz? Né? A gente produz imagem e produz interpretação, que é o laudo. Né? Aonde que as pessoas têm medo? Em tudo. Tudo que me é estranho, tudo que eu não estou acostumado me causa medo. Mesmo que seja uma coisa positiva. Você traz um sistema, por exemplo, eu sei que hoje nós temos os sistemas automatizados, a digitalização, os protocolos. Eu não conheço o protocolo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? E a pessoa entra naquela vibração, né, de que o universo está contra ela. Quando, na verdade, o universo está dando uma oportunidade para ela. Né? Porque existe um protocolo que ela não conhece e agora ela vai conhecer. E a partir do que ela conhece, ela vai executar, vai conseguir criticá-lo, no sentido de aprimorar aquele protocolo e aplicação. Isso é um bonito, isso é o mais bonito da nossa profissão. Evolução, né? Evolução do profissional. Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu fico vendo lá o debate, é sempre muito científico e clínico e tudo, e vez ou outra tem uma discussão um pouco mais, quando fala de cursos e tudo, mas eu sinto um pouco de falta de ver vocês debaterem lá ainda sobre a inteligência artificial, que a gente está vivendo um hype da inteligência artificial, né? E a Radiomemory é pioneira nisso. Então, e a gente teve uma breve conversa e eu já até interrompi, que eu falei, deixa para falar lá no podcast, porque tá muito boa a sua resposta. Então, eu vou levantar essa bola para você fazendo essa pergunta de novo, que é,
A gente está vivendo um hype da inteligência artificial. Você acha que ela, hoje em dia, já está ajudando de verdade? Ou é mais hype? Você acha que o melhor ainda está por vir? Você acha que você já está usando? Como que ela te ajuda? Enfim, a pergunta aumentou, né? Eu estava menor antes ali, agora você já deu uma acrescentada. Vai dar uma abusada. Por isso que eu interrompi aquela hora, pra gente deixar pra acontecer aqui. Então. Mas enfim, é isso. Então, a inteligência artificial, ela entra inclusive nessa seara do medo, né? Que as pessoas, é uma coisa nova, ela está chegando não só para a radiologia, mas para tudo, né? Até trabalho científico, revisão, textos tudo, de advogados, né? Tal. Todo mundo está comentando da sua aplicabilidade, né? Sim. E por ser novo causa medo, né? Tudo que é novo causa medo. E qual é, eu acho que o maior medo do radiologista? Eu vou ser substituído por um computador. A minha opinião ela é muito clara e na verdade ela não é pautada só no meu achismo, tá? Porque tem um pouquinho do meu achismo junto. É no que aconteceu na história. Nós passamos por revoluções desde a descoberta do fogo, né? A Revolução Feudal, Revolução Industrial, recentemente a Revolução digital que nós tivemos, surgimento da internet. O que aconteceu com os campos e mercados de trabalho? Ele foi se transformando, mas não desapareceu. E aí a inteligência artificial ela já está inserida. Ela, na verdade, ela já estava inserida mesmo antes do que a gente viu hoje desses acessos, desses browsers específicos, né, como ChatGPT, Grok, né, o Gemini, né, que é o do Google, né? Nos próprios browsers de busca, ele já tinha ali por trás dele algo que seria o cerne de uma inteligência artificial, que era uma matriz de protocolo para identificação de padrões e definição de um resultado. Então, hoje, a gente aplica. Dentro da radiologia, claro, de que forma? Da forma com que toda a tecnologia ela se transformou nessas revoluções. O que a gente tem nessa produção? E foi exatamente o que eu comentei do software do Radio Memory. Tá? Quando a gente faz a aquisição de um software como este, o que eu tô recebendo? Qual que é o cerne do meu produto ali? Eu vou lá e fiz um investimento, o que vai vir na minha caixinha? É uma tela bonita? Não, é uma tela bonita, mas não é esse o cerne. É uma forma mais fácil de fazer o laudo? Repare, mas também não é o cerne do nosso processo, sim. Tá certo? Aonde é o cerne do processo de um sistema que hoje tem inteligência artificial? Tá? Ele está em dois pilares, que é o pilar do tempo e o pilar da precisão. Ou seja, quando eu tenho inteligência artificial, e essa para mim é a evolução dela, que foi tudo. Quando descobriu-se o carro a vapor, a gente tinha carro de boi antes, né? O que aconteceu? Eu fui mais rápido e fui melhor, no sentido de ser mais preciso. Não quebrava, não parava, não passava fome. Tá certo que quebrou de outras formas. Mas aí veio toda a evolução do carro a combustão. A inteligência artificial ela veio nesse sentido. Então eu vou ter uma forma mais rápida de produzir. Então eu vou aumentar uma produtividade dentro da minha concepção da produção dos meus exames. Se eu fazia 5, agora eu faço 20. Né? E faço com a mesma qualidade, porque eu ganhei tempo, ganhei produtividade, ganhei efetividade na produção desse meu exame. E o que mais que ela me traz? Ela vai me trazer uma precisão. O que é a precisão? É aquele desenho do arco e flecha e o alvo, né? Que é você acertar no alvo. Então, ela vai dinamizar uma ferramenta para que me direcione e eu tenha uma percepção muito mais adequada, muito mais guiada. Eu vou colocar uma mira laser no meu arco e flecha, né? Para que eu acerte aquele diagnóstico. Repare, ela não vai me dar o diagnóstico, mas ela vai me direcionar ao diagnóstico correto. Mas eu tenho lá uma inteligência artificial que ela sugere. Mas a opinião, a interpretação, ela vai estar calcada sempre no radiologista. Então, a evolução da inteligência artificial, ela está calcada dentro deste processo. E ele já existe. Hoje, se eu comento com você, olha, você lembra qual é o padrão radiográfico do cistadenoma papilífero linfomatoso? Você vai fazer aquele sorriso amarelo. O que é isso? E se você for no chat... Esse sorriso que a Fernanda deu aqui agora. Se você for correndo lá no ChatGPT, ele vai jogar... É uma lesão raríssima, tá certo? É um tumor de glândula salivar. Por que eu gravei esse nome maravilhoso? Porque ele é o maior. Se você pegar o livro do Neville, de patologia, ele é o inconstitucionalissimamente tá, do Neville essa lesão. Né? Então, eu falei assim, não, antes de ter meus filhos, né? Até depois, mas aí minha esposa negou, eu queria pôr meu filho com este nome, porque ele estaria marcado ali, né, no princípio patológico ali de uma representação, que era um nome gigantesco. Então, eu não lembro como que era antes da inteligência artificial de verdade. Eu tinha que pegar o livro, ou pegar uma série de livros
encontrar dentro desse livro aonde está esse nome maravilhoso, melhor, lembrar esse nome, né? Depois encontrá-lo dentro do livro, para depois ler, compreender e executar aquele conhecimento. O que hoje o ChatGPT, Gemini e Companhia Limitada faz? Você bota lá, você está dando um papilífero informatoso, ele já traz esse resumo. E mais do que isso, ele burila esse resumo para você. Então eu quero saber quais são as imagens. Então, imagens radiográficas, ele já traz para você os aspectos mais condizentes. Então ele está facilitando o que? São os dois pilares. Ele está me dando precisão e está me dando tempo. Então o que eu demorava, agora eu demoro menos e ele está me direcionando para dentro daquilo que eu preciso. É a evolução tecnológica. E isso não significa que você não sabe. Você tem que saber muito para usar essa ferramenta. Porque não adianta nada a pessoa não ter conhecimento e achar que a ferramenta vai resolver para ela. Isso aí são os dois gumes de uma mesma espada. Por quê? Ninguém vai ter todo o conhecimento. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que saber aonde encontrar esse conhecimento. Então, a primeira coisa, aonde está o cerne na radiologia? Isso parece uma bobeira, mas muitas pessoas pecam nisso, tá? A primeira coisa é você ver que tem uma coisa errada. Sim. Quantas vezes os exames não passam na frente? Isso a inteligência vai ajudar bastante, tá? O exame passa pelo radiologista e, quiçá por uma desatenção, quiçá por um cansaço, ou está fazendo mais rápido ali o exame, ou naquele momento batido, alguém chama a atenção dele, né? Sim. E ele não vê a alteração. Se ele não vê, como é que ele interpreta e diagnostica? Não interpreta, porque ele não viu, então para ele não existe. A inteligência artificial, ela vai quando eu falo da precisão, é aí. Que ele vai falar assim, olha, do padrão anatômico normal, vai vir lá, não sei se é uma mensagem desta forma, sim, mas que seja uma representação visual. Ó, do padrão anatômico normal, neste exame, aqui está esquisito. Já é ótimo isso. Entendeu? E aí ele, opa, ó o alerta aqui. E aí ele vai olhar e falar, não, esse esquisito aqui foi um erro de posicionamento do paciente. Ah, não, esse esquisito aqui é uma variação anatômica. Não, esse esquisito aqui é uma lesão. O iDoc, ele já faz algo nesse sentido, entendeu? E acho que ele vai aprofundar cada vez mais. A gente vai ganhar mais velocidade nesse processo e mais precisão, entendeu? Esse é o perfil. No RadioMem, no iDoc, nós temos lá também a questão da cefalometria. Isso está muito claro. Hoje você entra no sistema lá, você manda lá a tela e ele já marca todos os pontos. Né? Mágica, né? O que é isso? Mágica, né? Não, tem uma inteligência artificial escondida ali atrás, sim, né? Sim. E o que o técnico, o radiologista faz? Ele confere. Ele fala, não, realmente isso está condizente. E quando não conferir, a grande questão nasce. Por que não bateu? Isso aqui é uma falha da inteligência, uma alteração do exame ou uma característica do paciente? Sim. Este papel de juiz, né? Ele não vai desaparecer. Ele não vai desaparecer. E muito pelo contrário, essa necessidade desse aprendizado constante, porque para mim isso é o filé mignon, né? Identificar lá uma restauração radiopaca compatível com normalidade no exame, você está usando muito pouco daquele material altamente especializado que é o radiologista. Fazer desenho, eu sou péssimo em educação artística, eu sou da época que não tinha sistema digital, que você desenhava, né? E eu era doutor em desenhar a panorâmica inteira e o último item eu errava. Aí tinha que começar de novo, né? Era template feito no papel, à mão, né? Entendeu? Isso já foi uma grande evolução. E o que eu ganhei? Volto a falar, o que eu ganhei quando eu saí do papel para o sistema digital? Não tem inteligência nenhuma. Vocês foram, acho que, um dos primeiros, se não o primeiro a trazer esse sistema. Né? O que eu ganhei? Eu já ganhei não ter que fazer o exame de novo, eu já ganhei tempo. Sempre esses dois códigos, vocês vão ver. Sempre vocês vão ver. Tudo que você tiver, incremento tecnológico, tempo e precisão. Tempo e precisão. E igual você falou, são coisas que o nosso papel como radiologista é o diagnóstico. Então, assim, falar qual dente está presente e ausente, isso é uma coisa que a IA pode fazer numa boa, entendeu? Tira esse tempo nosso, a gente vai conferir rapidinho e pronto. Agora, quando aparece uma lesão, uma coisa complexa, rara, quem que vai bater o martelo? Não vai ser a IA. Ela pode mostrar, tá diferente, mas vai precisar sempre do profissional ali atrás. Além disso, imagine que tenha, que ela acerte, ó, isso aqui é uma meloblastoma. Sim. A IA falou que é uma meloblastoma. E o que a gente vai fazer com esse meloblastoma? Admirá-lo? Não, a gente vai ter que resolver a questão desse paciente. E aí você tem todo um condicionante que está fora, em que a gente tem papel de auxiliar. Qual condicionante? Esse paciente, por exemplo, ele tem condição de remover uma prótese de mandíbula? Ah, não tem, socioeconomicamente ele é fragilizado. Não, ou ele tem uma condição socioeconômica que vai permitir. Então, aonde que a gente nasce? As pessoas acham que a gente nasce no diagnóstico. A gente nasce na cura do paciente. Sim. A nossa existência, ela se dá para melhorar ou, eventualmente, se é o objetivo maior, curar o meu paciente.
O paciente de verdade, ele não quer saber que ele tem uma melo, que ele tem uma cárie, ele quer saber que ele saia bem. Sim. E o que a gente puder fazer como radiologista para fomentar um diagnóstico correto, um tratamento eficiente de um paciente ou a constatação de que o tratamento foi adequado, né, a gente tem que fazer. Entendeu? É aí que a gente vai no maior valor. Qual é o nosso maior valor? Eu acerto todos os diagnósticos. Mas se você acertar todos os diagnósticos, mas a pessoa que recebe essa informação não souber o que fazer com esse diagnóstico, a gente não resolveu nada. Sim. Entendeu? Então, o nosso objetivo é transformar realidades, é curar os nossos pacientes, é devolver o sorriso naquele sentido mais amplo que a gente aprende lá na graduação, entendeu? E esse é o nosso papel, esse é o nosso maior valor, entendeu? Então, Sérgio, a gente tem um tempo aqui, assim, curto, porque a gente quer, não é uma entrevista, né? É uma cápsula, até para deixar o gostinho de quero mais, porque a gente quer você sentado com a gente lá em Campinas, na Jabo, no Conabro, né? Então, deixar esse gostinho de quero mais. Mas eu queria, para finalizar, que você falasse um pouco da sua participação aqui no CBC Team. O que você está trazendo, convidar o pessoal... quem está em Belo Horizonte, gente, venha. A gente está ao vivo, tá? Sim. Agora aqui no YouTube. Então, assim, é tempo de fazer um convite e falar um pouco assim, porque eu sei que você está trazendo casos aqui para ser discutidos e tal. Até foi uma discussão que eu tive ali com o pessoal da organização, né? Que eles me pediram 2 casos. Traga 2 casos aqui para discutir. E aí eles me pediram para que eu mandasse o caso, mandasse um resumo para ser postado. Eu falei, mas se eu mandar o resumo, eu conto o segredo. Por quê? Todo caso é uma oportunidade. Todo paciente que se assenta ali, por mais que ele tenha uma lesão que você conheça, ela nunca é igual. Cada paciente tem uma lesão que é única, entendeu? Por mais que você dê um diagnóstico que seja semelhante a outros. E o que eu quero fazer aqui? O que eu gostaria de trazer para cá? Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu entrego. Você falou que está ao vivo, né? Então eu vou entregar. Não dá porque spoiler. Porque eu vou falar amanhã, tá certo? Que horas amanhã? Só pra gente avisar o pessoal. Eu olhei nos grupos, no hall ali, eu tinha 2 horários, um pelo meio da manhã e o outro no final da tarde. Eu não sei se serão esses 2 momentos ou será um compendiado. Tá. Né? Inclusive porque eu não sabia os casos que os colegas trariam. Como eu não sabia os casos dos colegas, também não vou trazer uma imagem que seja uma condição repetida. Então eu trouxe ali, na verdade eu trouxe um hall, né, de possibilidades, né? Mas qual que é o maior interesse que eu tenho nessas imagens? Não é nem propriamente o diagnóstico final, mas é como você trabalha com o diagnóstico. Porque todo mundo vai sentar em algum momento na frente de um exame, vai olhar para o exame e falar assim, meu Deus, o que é isso? E pior, como é que eu escrevo isso no meu laudo? Tá? E essa insegurança que muitas vezes a gente tem, ou essa falta de um caminho que vai te direcionar, eu acho que é a maior tela branca, é o maior gelo que a pessoa tem na aplicação da radiologia. Mas eu tinha que saber tudo. Não, você não tem que saber tudo. Você tem que saber o caminho que lhe permite encontrar essas alterações. Então eu fiz uma montagem com os casos ali, né? Vou ver se vai ser permitido que eu faça isso, ou se vou ter que apresentar individualizado, que eu já adianto. Radiograficamente, todos os casos são iguais. Mas o diagnóstico de cada um dos casos é diferente. E tem um pulo do gato em cada um deles. Em cada um deles tem um pulo do gato. Por quê? E aí se vocês se interessarem por estomatologia, tem uma regra para mim, que são 2, na verdade. Uma que eu comento sempre, que é o mais simples, é o mais comum, que é o mais provável, que é o fundamento do diagnóstico. Mas tem uma segunda, que toda doença tem uma história. Então, tem uma história que vai explicar como se dá, que é a etiopatogenia dessa doença, né? Se a história não bate com o que você está, da história do paciente ou com a imagem do paciente, é porque está faltando uma informação. E essa informação, ela vai justificar tudo, a história vai ficar perfeita. Se ela não está perfeita, se olha para esse caso, não está batendo, está faltando alguma coisa. Olha, essa cárie nesse paciente, ela não se justifica. O paciente tem todos os outros dentes rígidos, mas ele está com uma cárie no dente. É porque está faltando uma informação que vai justificar. Eu lembro daqueles episódios do House, que ele vai lá na casa do cara para entender o que... Tem um exemplo clássico, eu sei que eu estou tomando tempo, mas é só para vocês entenderem. Né? Eventualmente eu trago esse exemplo em aula, para mostrar a simplicidade. Imagine uma radiografia panorâmica, né? Essa radiografia panorâmica de um paciente jovem, dos seus 18 anos de idade, sem os terceiros molares, vamos colocar uma panorâmica bonita, com todos os dentes na boca, exceto dos terceiros molares, todos os dentes ali lindos, todos erupcionados, todos alinhadinhos, todos perfeitos, todos lindos, tudo, aquela radiografia de livro, que a gente nunca vai conseguir tirar de verdade, né? Mas aí você olha na mesial do dente 46, você tem uma imagem radiolúcida difusa e irregular compatível com lesão cariosa. Só na mesial do dente 46. Por quê?
Aí as pessoas olham, não, é porque tinha um trauma oclusal. Se ele tem um trauma oclusal, ele tem um trauma oclusal no outro dente. Ah, porque ele não higienizava adequadamente. Ah, se ele não higienizou, por que não tem no pré-molar? Só tem né? nesse. Por que só nesse? Ah, é porque ele tem uma giroversão. Não, eu tomei cuidado de falar, todos alinhadinhos, todos bonitinhos. Entendeu? Então por quê? Ah, não dá. Não é possível acontecer isso. Mas você percebe que a história não bate? Quer ver a história bater? Banda ortodôntica. A cárie de banda ortodôntica, por falha de cimentação ortodôntica, você só vai perceber quando ela está lá na frente. E ela é causada pela falha. Então, nos outros dentes não aconteceu. Então, ele teve uma boa higienização. Só que ali ele não... E por que as pessoas muitas vezes não lembram disso quando eu faço esse exemplo? Porque elas focam só num pedaço do exame, que é quando eu faço a descrição. Imagem radiolúcida difusa irregular, estendendo-se a câmara pulpar. E aonde está a dica? Todos os dentes alinhadinhos, erupcionados, tudo bonitinho. Fez orto, que é do tratamento ortodôntico. Sim. Então, é isso para mim que é o filé mignon da radiologia. Que é saber como observar o seu exame, como trabalhar o seu exame e perceber além, né, aquilo que está oculto. E aí a história sempre tem que bater. Muito interessante. Entendeu? Ó, eu vou ter que assistir ele, você vai me liberar aqui pra poder assistir. E aí, pessoal? Se depois dessa você não se interessou em vir, Não então se assim, convenceu. mude de profissão. Gente, quem estiver em Belo Horizonte, venha. Oportunidade única Vem, de assistir o o Dr. Dr. Sérgio e Sérgio outras tá- pessoas. Não, tem E ele pessoas tá aqui aqui. também, no foyer, aqui, nos estrandes. Sim. É a oportunidade de você tomar um café com ele, Eu agradeço de a verdade. companhia aí de as palavras. grandes pessoas assim é sempre... Foi um prazer enorme Mais ter do que você isso, aqui com a se as gente. pessoas vierem e me derem essa satisfação de conhecê-las, eu sou o maior ganhador nesse processo. Agradeço muito a atenção, agradeço muito a discricionalidade de vocês, as palavras de vocês. O Radiocast que agradece, porque esse conteúdo aqui realmente eu acho que vai ser um dos mais Valioso, assistidos valioso. pelo Ibope que eu vejo Sim. que tem nos grupos, com gentil. certeza. Aí eu vou te atualizando disso lá pra você ver. Obrigado. Muito obrigado a mesmo, todos. doutor Sérgio. Valeu Obrigado. demais. Foi ótimo.